Iniciando o processo de gravação, vídeo aula número 1. Produzindo um spot comercial com Adobe Audition. Então vamos lá, Adobe Audition. Vale lembrar que o procedimento e os processamentos que eu irei usar é tudo com plugins nativo do próprio Adobe Audition. O que aprendermos fazendo aqui pode ser utilizado em qualquer outra DAW aí de produção de áudio, tá bom? Tem mais. Além de você poder configurar o seu Adobe Audition da sua forma. Tem uma infinidade, ele te dá várias possibilidades. E tem uma vantagem. Como começar? Eu vou usar o método que eu uso da forma que eu faço, tá bom? Eu sei que tem outras formas, mas a que eu uso é essa. Então, primeiramente, nós temos que fazer o quê? Gravar o áudio, né? Que seria o off. Então, vamos lá. Eu faço assim. Eu venho aqui. Aqui onde você está vendo aqui a taxa de amostragem está em 48.000 Hz. Eu vou trazer para 44.100 Hz. Vou gravar um canal só. Não vou gravar estéreo, tá? Porque o estéreo são 2 canais. Para locução, um canal só já resolve. Depois você pode transformar em estéreo. Pode ficar tranquilo. Até o finalzinho da amostragem do que nós vamos fazer aqui, né? Você vai transformar depois de boa, como diz o ditado. Vamos lá. Beleza. Eu vou usar a profundidade de bits. Pode ser 16? Pode. Pode ser em 24 ou 32 flutuantes? Pode também. Mas eu gosto de trabalhar com essa profundidade aqui de 24 bits. E vale lembrar que no final do processamento do comercial, né, vai estar em 16 bits estéreo por 44.100. Fechou? Vamos lá. Aqui já está gravando, né? Se você errou, não precisa parar para gravar, né, para o processo de gravação. Mas também, olha só, você pode parar aqui, ouvir se deu certo. Aqui já está gravando, né? Se você errou, não precisa parar para gravar. Viu? Que legal? Então, a gravação, a minha voz, você vai estar ouvindo ela num lado de um dos canais, tá? Porque eu achei mais viável trazer ela para um lado de um canal para poder sobrar toda uma atmosfera aí para você ouvir o que nós vamos estar fazendo, entendeu? Então, vamos lá. Vamos fazer um texto aqui simples, né? Então, deixa eu pegar isso aqui, deleta, ou você pode deletar, né? Você pode fazer o delete ou só colocar a linha daqui, ó, a agulha daqui para frente e começar a gravar. Então, vamos lá. Vamos inventar um texto aqui, tipo, a partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Ok. Vamos ouvir. Tipo, a partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Acrescentar mais um textinho. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Ok, vamos usar daqui para lá. Isso aqui é o primeiro passo, que é gravar o off, editar e fazer as devidas limpezas de ruídos, interferências, né? Tipo, então vou apagar aqui. Vou apagar isso aqui também que não quero. Esse ruído, por que eu estou deixando esse ruído? Que eu quero mostrar um processamento aqui de limpeza. Eu posso estar fazendo a limpeza desde apagando, excluindo esses intervalos, porém, tem uma ferramenta no Adobe Audition que vai ajudar a fazer esse tipo de limpeza. Eu vou escolher um ponto maior aqui. Tem uma respiração ali, então não. Vamos
mais aqui. Pronto, isso aqui. Essa parte selecionada é o que nós vamos usar como amostra para o plugin que vai fazer essa limpeza entender o que ele tem que limpar. Porém, poderíamos usar o gate? Sim. O gate ia fazer o quê? Ele ia abrir, fechar e abrir só quando chegasse o áudio. Mas esse ruído ia continuar aqui dentro, aonde está a fala. Então, fazendo esse tipo de limpeza, ele limpa geral, dentro onde está a fala, tudo. Vamos lá. Eu vou aqui em efeitos, redução, captura de ruído. Ok. Ele já identificou. Seleciono tudo. Efeitos, redução de ruídos, redução de ruídos. Aqui ele já vai fazer uma devida limpeza. Você pode olhar aqui no LED, aqui ó, a hora que der o play. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe. Então vamos lá. Aqui, supressão de ruído. Posso usar uma taxa menor ou maior. Ó, Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Ok, viu que limpou, olha lá. Agora é só fazer a edição. Vamos editar. A partir de agora, vamos cortar os espaços que eu deixei propositalmente. Você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Isso. Nessa videoaula, volta ali, vamos lá. Vamos fazer tirando tudo certinho, sem acelerar vídeo, nada, tudo como está sendo feito. Eu estou cortando até as respirações, dá nada. Vamos lá. Você vai aprender a equalizar. Aqui, vamos diminuir esse intervalo aqui. Aqui. A equalizar, processar e masterizar. Fechou ali. Aqui. A equalizar. Tirar esse intervalo, está muito grande. Aqui também tem uma respiração, vou remover. Tá, não tô nem aí, você vai ficar sem respiração. Vamos lá. E masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Aqui. Masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Pronto. Aqui. Pronto. Agora o que eu faço? Tem duas formas. Eu já vou direto colocar fundo, trilha, efeito, o que for utilizar, mas eu gosto de fazer o quê? Salvar o off. Então eu venho aqui, botão direito, fechar arquivo, entendeu? Selecionados. Vou salvar sim. Vou achar o lugar que eu vou salvar. Eu fiz uma pasta aqui na área de trabalho já com um tema, né? Aqui. Aqui eu coloco o nome. Vou colocar off. Tô salvando em Wave. Poderia estar salvando já em compactação, tipo MP3? Sim, porém nós vamos trabalhar em Wave mesmo. Salvando. Ok. Eu posso fechar o Adobe Audition? Posso. Aqui está a pasta. Eu já selecionei aqui uns efeitos, uma trilha, né? Então vamos lá. Agora vamos montar isso com o Adobe Audition. Vamos de novo, abrir. Não precisa fechar o Adobe Audition, então eu fechei só para você ter uma ideia. Então vamos lá. Abrindo. Ok. Aqui, tá vendo aqui? Multitrack, faixas. Clico nela, ó. Tá vendo ali? Aqui. Vou criar um projeto com as mesmas taxas de frequência que eu vou utilizar aqui, ó. Tá vendo que agora já está estéreo? Não vou usar em mono e nem 5.1. Vai ser estéreo, a frequência que é 44.100, a taxa de bits de profundidade está aqui, 24 bits. Aqui não vou fazer nada, vou só procurar aonde é que eu vou direcionar esse arquivo. Para toda vez que eu salvar, fazer um Ctrl S, ele vai salvar direto dentro da devida pasta que eu fiz naquele momento, que seria que é essa pasta aqui, ó.
copiar esse nome. Seleciono a pasta. Aqui vou dar nome da seção, que é o nome do projeto. Ok. Pronto. Agora ele já me dá aqui uma quantidade de pistas vazias aqui para eu poder fazer o que eu quiser. Já me dá 6 pistas. Não vamos utilizar tudo isso, mas tem projetos que acabam utilizando, né? Ele me dá aqui também um mixer, tá vendo aqui? Com os canais e os volumes, os fades, né? O master, o pulo do gato vai estar aqui no master. Então vamos lá, começar a processar. Eu posso tanto navegar por aqui e lá na área de trabalho, onde está aquela pasta, né? Tá aqui, ó. Ó, abriu. Acha aqui a palavra desktop. Você vai em área de trabalho ou pode fazer a mesma coisa. Você pode vir aqui, abrir a pasta, selecionar os arquivos. Pode ver que a pasta agora já tem uma outra pasta aqui dentro. Aqui dentro dessa pasta, dentro dela, tá o quê? As informações do Adobe Audition. Toda vez que eu salvar, ele vai direcionar todas as amostragens para cá, de qualquer procedimento. Entendeu? Mas vamos lá. Vou pegar aqui, minimizei ali, né? Seleciono tudo que eu vou usar, menos essa que está com essa informação aqui, ó, tipo de informação, não. Beleza. Venho, arrasto e coloco aqui. Se eu fosse por aqui, era simples. Era só achar a pasta que eu ia precisar, que eu iria, né, precisar, achar a área de trabalho, entendeu? E assim por em diante. Simples assim. Aqui tem o hack, que eu posso estar utilizando aqui. Toda vez que eu selecionar uma pista, ó, ele me dá aqui o hack para eu colocar. E a mesma coisa por aqui, ó. Aí, o hack está aqui também. Isso aqui nós vamos utilizar para colocar os processadores. Entendeu? Então, vamos lá. Primeiro, o off. Uso sempre a pista de cima. Use da forma que você achar que deve usar. Tá ali. Vamos ouvir, né? Ctrl Z desfaz. Arrasta aqui. Vamos ouvir. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. A partir de agora, Isso. A gravação do off já tá boa, mas a gente gosta de deixar um pouquinho mais de punch, né? Deixar a voz mais agressiva. Para isso, o Adobe Audition fez o quê? Desenvolveu ferramentas pensando no profissional que trabalha com broadcast, ou seja, que trabalha na área de comunicação, que trabalha aí com gravação de vozes, offs e daí em diante. Tem um procedimento que você pode estar usando. Eu não gosto de processar ela por aqui, entendeu? De vir aqui, ó, achar o que eu quero usar e dar o OK. No caso, cadê? Vamos aqui. Vamos lá. Primeiro, vou usar aqui cadê o tipo do arquivo? Diagnóstico, modulação, reverberação, especial. Nesse especial, essa ferramenta foi desenvolvida pensando em quem? No profissional da voz, que é isso aqui, ó, masterização. Para que ele serve? Ele vai dar um punch a mais. Isso, tá normal. Você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Ok. Vou utilizar aqui, ó, clube principal. Esse preset aqui, nativo do Adobe Audition. Observa-se que ele já deu um punch a mais aqui na linha dos graves. Pode ver, olha o desenho aqui, certinho, os agudos, graves. Olha só. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Observou que o volume foi lá em cima, né? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, dá menos 3 dB, está ótimo. E aplico. Pronto.
A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar. Ok, percebeu? Vou desfazer. Eu não gosto de aplicar por aqui. Eu gosto de colocar lá nas pistas, igual tá aqui. Tecla T de seleção. Pronto. Vamos cá. Primeiro, eu gosto de vir aqui, usar um equalizador. Uso paramétrico, equalizador paramétrico, para fazer o que? Correções, remover umas frequências que tá incomodando ali, né? Então, vamos lá, eu gosto de vir aqui, um high pass, que você corta nessa frequência aqui de grave, para a linha do agudo, né? Já faz um corte lá em 40 Hz, tá vendo aqui? Porém, eu vou um pouquinho mais. Vou remover ali em torno de 100 Hz. Porque daqui para baixo, tipo de 100 a 20 Hz, nessa frequência aqui, nós não temos esses graves. Pode ver que não interferiu em nada. Videoaula. Você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Ok. Agora, eu vou usar aquele especial, entendeu? Então, eu venho aqui. Vou lá em especial, masterização, pego o clube principal e... A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo... Pronto, coloquei um equalizador, o plugin para fazer o processamento de aumentar o punch, né? Observa-se que já tá legal, ó. Aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, eu gosto de abaixar um pouco mais o volume. Eu trabalho nessa linha aqui, ó, sempre, -6. Você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo. Legal, né? Então vamos lá. Agora, por motivos de medo de acabar a energia, ou desligar o computador sem querer, ou fechar o nosso projeto aqui sem querer também, eu vou fazer um Ctrl S, salvar, pronto. Eu posso fechar tranquilamente, sem medo de ser feliz. Volto aqui e vamos ter certeza se o projeto nosso está em andamento ainda. Aí eu venho aqui, arquivo, abrir recentes, tá aqui o nossa sessão. Pronto, tá aqui, do jeitinho que ficou anteriormente. Então vamos lá. Agora, a partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Lembra que eu separei as trilhas e os efeitos especiais? Eu peguei uns efeitos especiais de impacto para poder só mostrar as possibilidades que você pode usar gravando com o Adobe Audition. Vamos lá. Vou trazer para cá novamente. A nossa trilha vai ser essa aqui. Ó. Legal, legal. Então, já vou arrastar ela para a pista de baixo. Entendeu? A ferramenta para cortar, separar uma track dessa aqui em qualquer ponto que você quiser fazer, você pode fazer o quê? Você vem aqui, ó. Você vai tecla R ou vem aqui na Gillette. Ali, ó, Gillette. E o atalho dela, quando você põe o mouse em cima, aparece ali, letra R do teclado. Então eu venho aqui, corto. O zoom que eu utilizo aqui, tanto para abrir esse tamanho aqui a pista, ou para diminuir, ou mover para cima ou para baixo, é o scroll. Se eu colocar o scroll aqui dentro do rack aqui das pistas, de cada pista, ele vai dar um zoom dentro aqui, ó. Se eu quero diminuir o tamanho, pode ver que aqui para lá, para frente, né? Eu coloco o mouse aqui em cima e ó, e diminuo e mexo no scroll.
Scroll é essa bolinha do teclado, do mouse. Então vamos lá. Aqui eu quero começar com um impacto, um efeito de impacto. Então beleza, eu tenho aqui dois efeitos. Tenho esse. Haja ouvido no fone, hein? E esse aqui, ó. Fechou. Então vamos lá. Dando sequência, vou pegar o primeiro, eu quero começar já dando impacto aqui. Vamos utilizar. Quando aparecer essa mensagem, é sinal que ele está em outra frequência, em um outro formato. Ele pede para fazer a conversão. Então dá OK. Pronto, tá ali. Se eu quiser arrastar essa pista para cima, eu trago o mouse aqui, viro a mãozinha, segurou, arrastou com o mouse. Entendeu? Aí, ó. Coloco aqui. Certo? Beleza. Vamos aqui. A partir de agora, vamos lá. Ó. Vamos baixar esses volumes. Sempre menos 5, menos 4. Fica a critério seu. Aqui também. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Ok. Depois nós vamos controlar o volume certinho, tá bom? Para finalizar, vamos usar o efeito de saída, que vai ser esse aqui. Ó, converte. Não é toda vez que vai pedir para converter não, né? É algum formato ou outro que ele acaba pedindo para fazer isso. Então tá. A princípio tá aqui, mas vamos colocar uns detalhes. Eu vou pegar mais uma pista vazia dessa aqui para fazer um segundo canal do off. É onde eu vou aplicar um efeito que a gente chama de bend fone. Então tem aqui, vou usar o equalizador, trazer ele aqui, só arrastei, ele já copiou automaticamente. Ok. Dou 2 cliques, ele abre o equalizador. Aqui vai ter uns presets já pronto, tal, entendeu? Você pode estar utilizando, ó, efeito de rádio antigo. E assim você vai experimentando. Eu aqui vou fazer o quê? Eu vou fazer esse tipo de corte aqui, tanto em high pass como para de low pass, que seria do agudo para o grave. O high pass é de agudo ou do grave para agudo. Então, o efeito eu posso tanto pegar aqui e arrastar, como vir aqui, ó, trazer mais ou menos aqui, para ficar aquela voz meio fonada, entendeu? Com a sensação de fone. Ali, ó. Então, tá. Depois a gente pode fazer mais uns efeitozinho legal. A princípio, eu quero duplicar aqui, ó. A partir de agora. Esse é a partir de agora. Você viu que eu cortei, né? Então posso arrastar, criar um espaço. Vou pegar o áudio, vou segurar com o botão direito e vou arrastando. Ele vai criando uma cópia. Essa cópia, quando eu soltar, ele vai falar copiar aqui. Então, copiar aqui. Pronto. Aí, ó. A partir de agora. A partir de agora. Viu? A partir de agora. Daí, eu vou colocar a trilha depois no ponto certinho, aonde eu quero que ela dê início, para seguir o texto. Isso é só mostrando o que pode ser feito, tá? Então, vamos lá. Vem aqui. Aqui, essa linha amarela que você está enxergando aqui, ela pode ser que não esteja ativada aí. Porém, ele tem aqui ó, as opções, né? Para você estar utilizando. Habilitando ela. Às vezes você vai querer o quê? Aqui, a linha, tira o imã. Aqui, então eu volto. Ó, isso aí que eu utilizo sempre. Certo? Então, vem cá. Aqui, esse quadradinho, quando você selecionou, ele some. Clicou, ele aparece aqui. Ele vai fazer o quê? Um fade. Ele vai lá fazer um corte. Se você arrastar para baixo, ele inverte o posicionamento. Para cima, ele cria essa curva. Entendeu? Beleza. Então vamos lá. Vamos montar agora o material nosso spot comercial. Primeiro, eu vou baixar o volume dela. Vamos lá ouvir pelo... Eu vou cortar aqui. Entendeu? Apaguei, deletei. Ok. Agora vou dar um
Play. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Ok, vamos só afinar agora as ideias aqui para a peça publicitária nossa ficar prontinha. Aqui, ó. Videoaula com Adobe Audition. Aonde eu quero que termine a trilha. Masterizar. Aqui, tá vendo? Aqui eu corto ela para o efeito tomar de conta ali daquele espaço. Se eu quiser fazer um fade aqui, ó, de saída, fade out, né? Aí. Masterizar. Videoaula com. Agora ajeita aqui um pouquinho mais para não ficar tão em cima do efeito, né, a voz, para não tomar de conta. Aqui. Tá. Videoaula com Adobe Audition. Ok. Então aqui eu corto a partir daqui. Fechou. Pronto, nós temos o nosso comercial já montado. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Você viu que quando eu falo aqui de masterizar, processar, o processamento que eu estou utilizando a princípio é tudo com plugin nativo aqui do próprio Adobe Audition. O primeiro processamento foi o quê? Um equalizador, cortando aquelas frequências. Se você achou que sumiu muito os graves, você pode vir aqui e colocar ali na faixa de 80, 70, vamos colocar 70. Aí ele vai trazer um pouquinho mais desse grave, esse mais forte assim, entendeu? Então vamos ouvir. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar. Aí você me pergunta, mas eu quero ouvir só o canal da voz para saber como que tá. Você observa que aqui ele tem um M de mute, de mutar o canal. Você pode gravar aqui na pista direto, pressionando ele e direcionando o microfone, o canal do microfone, né, para cá. E o S para você solar, ouvir tudo, só esse canal para você saber como que tá o processamento. A partir de agora, ó, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Isso. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Isso. Pronto, eu falo aqui de masterizar. Masterizar não é, como se diz, uma regra, a masterização. A masterização é um lance mais artesanal. Tipo assim, treinar os seus ouvidos para entender o que você vai atingir na masterização. Então, quando se trata de masterização, todo mundo masteriza de formas diferentes uma da outra. Então, quando você consegue plugins de masterização, sempre vai vir milhares de presets de vários outros profissionais que utilizou, né, aquela ferramenta e criou a sua forma de processamento. Então, nesses casos aqui, eu uso um equalizador aqui no master. Isso aqui é o master, a saída. Eu vou lá no master, eu venho o equalizador, o paramétrico, que você faz uns ajustezinhos mais cirúrgico, né? Vamos se dizer assim. Cirúrgico, né? Interessante, né? Eu vou aqui em amplitude e compactação aqui, ó. Tá vendo aqui? Então eu vou buscar esse compactador, que é um compressor multibandas. Ele trabalha tipo um crossover, um processador digital. Quando você abre ele, já observa que ele já tem tudo separadinho aqui. E para finalizar aqui, eu vou usar um limitador, que seria um limitador forçado. Isso aqui.
A princípio ele vai ficar zerado, porque vai chegar o momento que nós usar ele, mas já vai estar ali. Você pode olhar que eu montei a cadeia de presets aqui, dos processadores. Ó, selecionei o canal do Master, ele aparece aqui, como eu montei. O equalizador, para quê? Pra gente ouvir a gravação como que tá. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Okay. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Aqui tá passando tudo o que entra, que tá na mixagem, aqui das pistas, tá vendo? Aqui eu tenho a voz principal, se quiser dar nome, você coloca aqui off, né? Nomeia isso ali, off. E aqui off, fono, aquela voz fonada. Então vou colocar fono. Pronto. Fono. Tá aqui. Aqui tá o efeito, que é o FX, né? Eu costumo colocar como FX, mas é efeitos, né? FX. E nessa pista tá o BG, que é a trilha, né? BG. Isso, vamos colocar ali BG mesmo, isso. Ficar mais bonitinho. BG, rapaz, não é BD não. Pronto. Aí nomeadinho, tudo certinho. Pronto. Tá aqui os nomes e tal. Nessa parte aqui, você pode trabalhar as cores. Entendeu? Isso. Ali, vamos lá de novo. Você escolhe a cor que você quer e dá OK, né? Senão não fica. Ok, já ficou bonitinho, tudo coloridinho. Ficou um carnaval só isso aqui de cores. Então vamos lá. O primeiro, vamos começar na parte do processamento lá do compactador multibanda. Aqui nós estamos falando de uma peça publicitária. Tem um preset prontinho aqui que vai alavancar o trabalho de qualquer um que trabalha nessa área. Seria isso aqui, ó. Esse preset ele é muito bom para fazer o quê? Para já dar o ganho, o punch que você precisa e quer sentir na gravação, né? Então vamos usar aqui a transmissão. Por que transmissão? Transmissão de rádio. É isso mesmo. Pronto. Ele já aplicou um processamento que interessante. Agora, ó. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Sem o processamento, desligando. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Ligado. Videoaula com Adobe Audition. Deu um volumão, né? Muito bom, muito bom. Agora, eu vou utilizar o que aqui? O limitador. Você pode ver que ele está chegando aqui na taxa de 0 dB. Eu vou usar outro preset aqui do limitador, que é esse -1, porém, eu vou diminuir um pouco esse volume. Eu posso tanto diminuir aqui no Master, nesse botãozinho aqui, o Fade, como aqui, ó, no volume de saída, entendeu? Eu posso colocar aqui para -3 no lugar desse 0. Então, beleza. Eu posso também pegar o Fade e arrastar, tá, gente? Então, vamos lá. Vou colocar -3. Isso. Enter. Vamos lá. Ali, eu acho que é -12 para ficar mais preciso. Você pode dar o play e ir ouvindo e guiando ali a saída. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. É isso aí. Vou salvar, né, o projeto. Aí, ó, salvou tudo. Eu posso fechar. Se eu quiser alterar depois, futuramente, alguma coisa aqui, eu posso fazer essa alteração.
Mas, a princípio, seria isso aqui, o método que eu utilizo para fazer as produções. Eu quero transformar isso em canal estéreo, em 2 canais. No caso, a peça normal. Eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar, eu utilizo desde o botão direito, seção de mixagem para novo arquivo, seção inteira. Daí ele pega tudo que está na pista, todas elas. Ou eu posso vir por aqui, entendeu? Vem aqui em exportar, exportar mixagens, seção inteira. Mas eu já quero ver como vai ficar esse áudio, entendeu? Então vamos lá, selecionando, seção de mixagem, seção inteira. Pronto, ele pega tudo, tá aí. A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Por que eu estou salvando esse áudio com menos 3 dB? A partir de agora, você vai ter uma... Por quê? Porque na gravação do vídeo aqui, se ele exceder o volume, pode ser que estoura o volume e perca a qualidade do áudio do vídeo que nós estamos fazendo. Mas, geralmente, quando eu salvo, eu exporto assim, ó. Deixa eu voltar aqui, lá no Master, limitador forçado, pronto, lá, viu ali? Ok, e não vou dar o play, só vou exportar para você ver como é que fica. É assim que eu salvo. Porém, é assim que eu mando para o cliente, né? A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. É isso aí. Vou salvar. Tá aqui, ó. Tanto aqui como fechar, né? Tá vendo aqui? Pode ser por aqui, fechar. Mas eu gosto de fazer isso aqui. É o método que eu utilizo, tá, gente? Vamos lá. Salvar seleção como? Aqui eu salvo tanto para Wave ou como em MP3. Vamos salvar em MP3, que ele já está em Wave. Então, MP3. Eu costumo vir aqui alterar aqui a frequência, né? Tá aqui em 128 kbps por 44.100. Isso aqui é qualidade padrão de CD. Então já está na qualidade boa. Posso salvar assim? Sim. Mas se eu quiser que esse áudio leva mais quantidade de frequências que estão ali na gravação em Wave. Porque essa compactação ela vai fazer o quê? Vai remover as frequências que nossos ouvidos não escutam. Então, ela vai limpar umas frequências que tem aí no meio e vai ficar só o que é audível, aquilo que a gente pode ouvir. Então, já que vai ser um áudio compactado, então eu vou aumentar essa frequência para 320. Vai levar mais frequências, mais aqueles agudinhos, entendeu? Mas se eu vou mandar isso aqui para rodar em propaganda volante ou para rodar em rádio, emissoras de rádio, 128 tá perfeito, entendeu? Então vamos lá. Eu vou salvar esse material, já tudo certinho aqui, para onde? Procurar a pasta que eu vou salvar. Lembra que está lá na área de trabalho, a nossa pastinha do projeto. Aqui eu vou gerar uma outra pasta, vou escrever o nome de spot. Isso, spot. E salvar ali. Pronto. Vou salvar meu spot prontinho. Posso vir aqui, fechar, porque eu não vou usar mais. Olha que eu estou apagando, só estão escrito mixagem. Isso. Fechar. Não quero. Volto aqui em multipista, salva, faz um Ctrl S. O Ctrl S, mas ele tem salvar aqui, ó. Tá vendo aqui o comando? Ctrl S. Então, ok, posso fechar. E vim aqui. E eu vi a nossa peça publicitária. Eu já baixei o volume no Media Player, né?
para não chegar chegando aqui o volume. Vamos lá? A partir de agora, você vai ter uma videoaula aprendendo a gravar com Adobe Audition. Nessa videoaula, você vai aprender a equalizar, processar e masterizar. Videoaula com Adobe Audition. Ok. Beleza. Então, ficamos aí. A primeira videoaula gravando com Adobe Audition. É um procedimento simples, fácil de fazer. Para você que não utiliza o Adobe Audition e vai utilizar a partir de agora, por exemplo, você já vai ter uma base de como fazer os seus projetos de gravações. A forma de montar com projeto, você criar as sessões e os projetos dessas sessões e salvá-los, é sempre bom para você fazer uma futura alteração ou até mesmo utilizar a famosa arte do pé e cabeça e fazer o recheio, né? Para gravações de varejo, publicidade de lojas, mercados, que utiliza só os produtos e tem a cabeça e o pé, a entrada e a saída, né? Então, ficamos até a próxima videoaula. Valeu, gente!